Que bom, né? Estarmos aqui reunidos, né? Procurando estar perto do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor, né? Estou vendo os rostinhos aí diferentes, quero dar bem-vindo a todos, né? Os visitantes, né? Bom, alguns estavam meio desaparecidos, né? Apareceram hoje e dizer que é um prazer recebê-los na casa do Senhor. Sintam-se à vontade para adorar o Senhor, né? Para se entregar mesmo, se colocar disponível ao Senhor, né? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, porque nós queremos, Senhor, ter mais intimidade contigo, ó Deus. Nós queremos, Senhor, estar perto de Ti. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, ó Deus. Queremos, Senhor, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Queremos dizer, Senhor, que o Senhor é adorado entre nós. O Senhor é supremo, Senhor. Que a Tua vontade, Senhor, que o Teu Espírito venha estar conosco. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Toca-nos, Senhor, conforme a Tua vontade nesta manhã. Enche, Senhor, o nosso vazio, ó Deus. Fala, Senhor, os nossos corações. Nos dê, Senhor, entendimento, Senhor, para ouvir a Tua palavra. A Tua voz, ó Deus. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Nós vamos ler Apocalipse 22, de 8 a 17. Quem tiver com sua Bíblia ou quiser acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos teus guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a tua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Era até o 17, mas acabei lendo o 18 também, né? Essa frase, né, sem demora, né, aponta para a rápida chegada de Jesus. E ela exige que a igreja esteja vigilante, que nós estejamos vigilantes mesmo em tudo que nós fizermos, né? Onde nós colocamos nossos pés, o que temos pensado, o que temos desejado, né? Temos sido fiéis, perseverantes, né? Obedientes a Deus e a sua palavra, né? Nessa manhã eu quero dizer para vocês que Deus quer o melhor para nós. E nós queremos dar o melhor para Deus, né? E nossas ações, as nossas condutas, a cada pessoa serão avaliadas diante do Senhor, na sua vinda, né? E em base nas nossas escolhas e fidelidade, né? Enquanto eu preparava essa palavra,
me veio uma lembrança, né? E eu quero compartilhar com vocês. Quando eu era muito criança, eu morava na roça. E na nossa casa tinha fogão a lenha. E a mamãe cozinhava naquele fogão a lenha. E vocês sabem, não sei se todos conhecem fogão a lenha, mas acredito que sim. Né? As panelas, elas ficavam sujas de carvão por fora. E a mamãe era muito assim, aciada, e ela lavava aquelas panelas, né, acabava o almoço ali, tirava tudo, areava, né, por dentro e por fora, e ficava brilhando. Né? E eu estava pensando ontem, né, ter o trabalho, né, de lavar, arear aquilo, né, porque sujava muito mesmo, e daqui 4, 5 horas voltava para o fogão, sujava de novo, né? O carvão todo por fora, e tinha que arear. E, às vezes, na roça pegava, quando sujava muito, ficava muito grosso, que eram aquelas panelas de ferro, pegava areia para passar em volta, né? E me veio assim a palavra do Senhor, né? Que tipo de panelas nós temos sido? Aquela que nós viemos à igreja, né? Nos limparmos, né? Ter um encontro com Deus, né? Saímos daqui 4, 5 horas, nós estamos nos sujando de novo. Aqui dentro da igreja é muito fácil ser bons, né? Ser compreensivos, amáveis, né? E quando nós saímos daqui? Será que Deus vai toda hora ter que nos lavar, nos limpar, né? Até onde nós vamos ficar nessa? De nos lavarmos, nos sujarmos, nos lavarmos, nos sujarmos? Então, irmãos, hoje eu quero desafiar vocês, nessa manhã, a oportunidade de avaliarmos, né? E buscar confessar os nossos pecados e pedir mesmo orientação do Senhor, para que nós possamos permanecer limpos. Sei que nós estamos numa caminhada, não é fácil, né? Tropeçamos, sim, mas que Deus seja o alvo, né? Que nós possamos parar de dar tanto trabalho para o Senhor, né? E nos alegrarmos nele, e Ele nos alegrarmos conosco, né? Que bom seria se Deus viesse até nós e falasse: esse é o filho que eu quero para mim. Filhos limpos, né? Amáveis, né? Então eu quero desafiar vocês agora, baixar a cabeça de vocês, né? E pensar no que temos feito, né? Em nossos dias, depois que sairmos daqui da igreja, né? Pedir perdão ao Senhor, né? Porque tantas vezes temos sido fracos, né? Temos colocado culpa, né? Naquele que não tem culpa. Nós somos responsáveis por nós, pelos nossos atos, né? Pelos nossos pecados. Que tipo de filho temos sido, né? Abaixe suas cabeças. Consulte o Senhor agora, né? Confessa mesmo ao Senhor: Senhor, eu tenho sido fraco, me ajuda. Quero ser uma panela limpa, por fora e por dentro. Não quero viver, ter que me arear, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti esta manhã, Deus. Oh Deus, procure em nós, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não agrada a Ti. Traz a nossa memória, ó Deus. Ó Deus, se existir, Senhor, mancha, Senhor, em nós, ó Deus, mostra-nos. Nos incomode mesmo, Deus, para que possamos, Senhor, ser limpos. Ó Deus, e queremos permanecer, Senhor, brilhante diante de Ti. Queremos ser, Senhor, pessoas, Senhor, que brilha no escuro. Por onde nós passarmos, Senhor, no nosso trabalho, Senhor, na rua, Senhor, onde nós colocarmos nossos pés, Senhor, queremos ser reconhecidos, Senhor, como cristãos, Senhor. Que o Senhor possa nos ver, Senhor, aonde ninguém mais vê, e nos mostrar, Senhor, os nossos defeitos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, precisamos ser fortes, porque o Senhor está à porta, Senhor, e nós queremos estar contigo, queremos ser chamados pelo nosso nome, ó Deus. Oh Deus,
visita-nos. Não permita, Senhor, que manchas do passado, Senhor, nos prejudique hoje, Senhor. Que nós possamos lavar, Senhor, aquilo, Senhor, que aconteceu conosco há muito tempo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, perdoar, Senhor, aquele, Senhor, que nos faz lembrar, Senhor, dessas feridas, Senhor, que existe em nós, ó Deus. Vai mesmo, Senhor, nos visitando, Senhor, onde nós estivermos, Senhor, saindo daqui, ó Deus, ou aqui dentro, Senhor. Quando nós pensarmos, Senhor, em tropeçar, que o Senhor possa estar à frente, Senhor, nos levantando e nos mostrando, ó Deus. Oh Deus, perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a sermos santos. Nos ajuda, Senhor, a estar contigo, Senhor, a todo instante, ó Deus. Oh Deus, nos ajude, Senhor, a brilhar, Senhor, sempre, Senhor. Ser luz, Senhor, na escuridão, ó Deus. Oh Deus, nos dê, Senhor, palavras, Senhor. Coloca palavras em nossas bocas, Senhor, que possa ajudar nosso irmão, Senhor. E não, Senhor, destruí-los mais, ó Deus. Oh Deus, que nós possamos mesmo, Senhor, estar contigo a todo instante. E o Senhor se alegrar, Senhor, com a nossa presença, com nossos atos, Senhor, no dia a dia, ó Deus. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar o irmão Ed para nos conduzir no hino 156. Vamos ficar de pé, queridos, para louvar o Senhor. Esse hino fala bem das palavras da Eliana, não é? Brilhar por Jesus. Que nós possamos mesmo continuar brilhando depois que sairmos daqui, viu? Eu vou chamar o Ministério de Louvor e nós vamos orar pelas nossas ofertas. É um momento também de brilharmos diante de Deus com nossas ofertas. Amém? Senhor, nós te damos graças por nos teres chamado, Senhor, para sermos teus filhos. E, ó Deus, mediante essa palavra, nós agradecemos o cuidado que tens tido para conosco. Não nos descarta quando erramos, não nos joga fora quando estamos sujos, mas pela tua bondade nos chama para ti, Senhor, para que a cada instante, Senhor, nós tenhamos uma vida em que a luz de Cristo brilhe.
ó Deus, e que também neste momento de oferta, de dedicação, de um pouco daquilo que tens dado para a nossa vida, que, ó Deus, a generosidade brilhe no nosso coração pelo poder do Teu Espírito Santo. Abençoa cada um que vai ofertar, que a alegria desse ato, Senhor, esteja inundando o coração. E aquele que não pode no momento, que Tu, Senhor, esteja suprindo as necessidades, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e a paz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar conosco continuamente. Hoje nós estamos com o número reduzido aqui, então nós vamos precisar da ajuda dos 6 aí, tá bom? Vai dar tudo certo, mas nós vamos adorar ao Senhor. Enquanto adoramos essa primeira canção, você pode também trazer seu dízimo, sua oferta com alegria perante o Senhor. Nós declararemos dessa graça do Senhor sobre nós em todo o tempo. Amém? Podemos dizer isso? Nós vamos declarar sobre a graça do Senhor sobre nós, dizendo que Ele é soberano, Ele é o nosso Senhor. Nós o louvaremos em todo o tempo, em todo momento. Do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que treme a terra, com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou pelo meu e pelos seus pecados. Você deu sua vida, estou liberto em ti. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Cantamos, Senhor, pela sua graça manifesta a nós, pela sua presença, pelo seu poder que manifestou graça sobre nós. Que treme a terra em meu altar, adota o órfão, livra do mal, o Rei da glória, o Rei dos reis, governa o mundo com tua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, meu lugar, e a nossa cruz levou, e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em ti. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. E podemos dizer que só Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno. Adoramos, Senhor, e podemos dizer: ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida,
Nós celebramos ao Senhor, Deus, pela sua graça, pelo poder do Senhor, pela vida do Senhor que é manifestada a nós, pelo dia, pela oportunidade que temos de despertar, de celebrar ao Senhor, de te adorar em todo momento, ó Jesus. Aleluia, aplauda ao nome do Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, e queremos mesmo declarar e proclamar que não há outro como o Senhor, não há outro como nosso Deus. Nós podemos declarar isso. Que nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é soberano, Ele é exaltado, Ele é lindo. Não há nome que importa que seja adorado a não ser o nome do nosso Senhor. E nós podemos declarar isso, que Ele é soberano. Essa canção nos convida a declarar esse nome maravilhoso que é o nome de Jesus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, esse é o nosso Senhor. Isso eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Podemos declarar que Ele deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Um amor maior do que tudo que podemos fazer, um amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus. A palavra do Senhor nos declara que o nosso Deus, Ele abriu mão de toda a sua glória. E abrindo mão de toda a sua glória, Ele se humilhou, Ele se entregou por pecadores como nós, pessoas falíveis, pessoas falhas, que constantemente falhamos com os nossos irmãos, falhamos nosso tempo com Ele, falhamos no nosso dia a dia, mas ainda assim a sua maravilhosa graça se esplandeceu ou manifestou a nós, quando Ele abriu mão da sua glória e se entregou para morrer numa cruz, pela minha e pela sua vida. O pecado que nos trouxe a paz estava sobre Ele, como declara o texto de Isaías 53. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós podemos declarar isso, que Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitado Ele vivo está, podemos dizer, Ele és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinar. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso, poderoso esse nome. Ele é poderoso esse nome é, nome de Jesus. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Ele é poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Ele é poderoso, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós o exaltamos, Jesus, e nós sabemos que não há outro como nosso Deus. Nós podemos declarar que esse Deus, Ele nos ama. Muitas vezes nós não conseguimos ser fluidos deste amor, dessa graça, dessa vida, dessa presença do nosso Deus. E a minha oração nessa manhã é para que você seja diariamente inundado por esse amor que foi capaz de ir à cruz, que nos resgata com o seu poder e com a sua glória. Então nós podemos declarar que Ele nos ama e o teu amor está sobre nós em todo o tempo. Nós te adoramos, Jesus, nós te exaltamos pelo teu amor, Senhor. Nós te exaltamos pela sua graça, pela sua glória, pela sua presença sobre nós. Nós podemos declarar que Ele tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh Senhor, Ele pode declarar isso nessa manhã, Ele nos ama. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Nós vamos do início declarar que Ele tem ciúme de nós, que o teu amor é como um furacão que nos inunda, nos transborda da sua graça sobre nós, todo tempo Ele tem. Tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Nos rendemos, Senhor. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou.
Pai, nós queremos colocar o nosso coração no Senhor neste momento. Amar mesmo, Espírito Santo de Deus, sobre os nossos corações, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, sobre a nossa vida. Que o amor possa ser inundado a nós, Deus, que o seu amor possa ser inundado sobre nós com graça, com a presença gloriosa do Senhor. Eu quero orar por cada um dos meus irmãos e irmãs, clamando para cada palavra maldita do diabo, cada palavra do diabo que tem declarado sobre a vida de cada um deles, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, que eles não são amados, que eles não são cuidados, que o Senhor não os ama. Nós queremos quebrar toda palavra maldita nesse momento e clamar, Espírito Santo de Deus, inunda os corações dos meus irmãos e irmãs, da sua glória, da tua graça e do teu amor, Jesus. Faça-nos viver na dimensão de que somos filhos amados do Senhor, não pelos nossos méritos, não por aquilo que podemos fazer, porque o Senhor sabe o quanto nós somos falhos, Senhor. O Senhor sabe o quanto nós temos dificuldade em andar muitas vezes correto, mediante aos teus propósitos e princípios. Mas nós sabemos, Deus, que a despeito de tudo isso, o teu amor, a tua graça inunda as nossas vidas com tamanho poder e tamanha alegria. Nada pode nos separar desse amor, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem qualquer outra criatura. Por isso nós queremos desfrutar desse momento, Espírito Santo de Deus, e clamar mesmo, dizendo que o Senhor tem liberdade sobre nós, liberdade sobre os nossos corações. Então inunda-nos deste amor, inunda-nos dessa graça, que cada um dos meus irmãos e irmãs seja inundado por essa presença gloriosa do Senhor, e que em nome de Jesus, Deus, a sua presença, o seu poder possa estar e permanecer conosco, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos, aleluia, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Amém, Jesus, e amém, aleluia. Você pode se assentar, meu irmão. Amém, queridos. Eu quero te convidar nesse momento você a orar junto comigo pelas nossas crianças, junto com a pro delas. Então, se você puder, estenda suas mãos, vamos orar por elas. Pai, obrigado, Deus, pela sua graça, obrigado pela vida da Beth, obrigado, Deus, pela tua presença sobre elas. Nós queremos clamar mesmo que o teu Espírito Santo possa nutri-las da tua graça, do teu poder, da vida do Senhor, Pai. E que em nome de Jesus eles possam ser abençoados pelo Senhor Jesus, abençoados pela sua graça, pela sua presença em todo o tempo, Deus. Quero clamar também sobre as nossas crianças que estão doentes, que estão passando ou por questões respiratórias, ou por questões de corona. Nós queremos mesmo clamar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa cuidar da vida delas, Deus. Cuide nas escolas, Deus, para que eles possam ser restabelecidos e possam ser cuidados e abençoados pelo Senhor, Pai. E é em nome de Jesus que o teu poder, a tua graça possa estar e permanecer sobre cada um deles nesse tempo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós que estamos aqui, hoje não vai ter slide, mas eu quero estar numa versão um pouquinho diferente, mas dá para acompanhar tranquilamente com o que está sendo transmitido lá, queridos. Diz assim a palavra do Senhor: como é agradável o lugar da sua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em sua casa.
louvam-te sem cessar. Como são felizes os que encontram em ti a sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve, ó minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escute-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, e trata com bondade o seu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém e amém. Você pode fechar mais uma vez teus olhos? Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e ela é poderosa para nos fazer viver o novo do Senhor, para nos fazer viver a graça do Senhor. Conforme essa graça, nós queremos desfrutar deste tempo na tua presença, Deus, e que o teu Espírito tenha liberdade para falar conosco. Que a tua palavra, conforme foi lida, possa desfrutar da tua presença, e a sua presença possa ser desfrutada por cada um de nós, Pai, nesse tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Nós estamos aqui, talvez num dos textos que mais foram musicalizados ao redor da história. O João Alexandre tem uma canção sobre esse texto que eu acho extraordinário, quando ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira. E aí no refrão ele fala: eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E quando nós olhamos para esse salmo, um destaque que rodeia todo esse salmo é a presença do Senhor nas nossas vidas. O salmista, ele não está falando sobre algo caricato ou alegórico, mas ele está falando sobre a presença real de Deus no cotidiano e como isso interfere na nossa vida, ou deveria interferir. Eu já falei algumas vezes aqui que existem hoje em dia algumas pessoas que se dizem cristão, que dizem que professam o nome cristão, e cristão, gente, significa no original pequenos cristos. Então, quando você professa o cristianismo, quando você declara que o cristianismo é sua regra de fé e prática, você está dizendo que você vai ser um pequeno Cristo. Então, muitas vezes, o que nós vemos no cotidiano são pessoas que dizem cristãos e são as piores pessoas do nosso cotidiano. A bancada evangélica no nosso congresso está aí para declarar isso, né? Os caras são os mais corruptos. Sempre nos esquemas de corrupção tem lá o nome dos cristãos. E aí isso faz com que nós desacreditemos, ou com que as pessoas desacreditem do que é ser um verdadeiro cristão. Raras exceções, porque tem alguns políticos e parlamentares que são cristãos de verdade, mas raras as exceções. E isso não é um esboço só deles, porque muitas vezes nós, no nosso cotidiano também, somos péssimos exemplos, cotidianamente falando, do que é ser um cristão e uma cristã. E aí, quando esse salmista, então, está falando sobre isso, ele está falando sobre essa presença de Deus, que tem que, obrigatoriamente, moldar e determinar o modo como a gente vive a nossa vida, porque senão não somos cristãos. Então, ser cristão é ser dirigido por essa presença, por essa graça de Deus. Como diz Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 14, onde vai declarar claramente que todos aqueles que são guiados por Deus, são filhos de Deus. Então, se nós não somos
guiados por esse Deus, também não podemos declarar que somos filhos de Deus. E aí então o salmista, nessa perspectiva, ele está olhando para esse cenário. Então, como que a presença do Senhor Jesus pode e deve interferir na nossa vida e no nosso cotidiano. Como que essa presença do Senhor sobre nós precisa transbordar vida, alegria, precisa nos fazer viver em família, precisa nos fazer viver sob perspectivas diferentes. E aí, eu lembrava, enquanto preparava a pregação, enquanto era ministrado pelo Senhor, sobre duas perspectivas que nós podemos olhar no nosso cotidiano, da diferença do ventilador e do moinho de vento. Vocês já viram, estudaram sobre isso, pensaram sobre isso alguma vez na vida? São duas coisas que geram vento, né? Ventila e, aparentemente, se nós formos ver externamente, os dois têm o mesmo princípio, né? Se nós olharmos externamente, os dois geram vento. Se você ficar na frente de um moinho de vento, você vai ser aquela brisa gostosa. Se você ficar em frente do ventilador, você vai ter aquela brisa gostosa. Mas a essência dos dois são completamente diferentes. O ventilador, ele tem uma força que é a força motor. Então, ele consome energia para gerar algum tipo de vento. Já o moinho de vento, ele recebe do vento para produzir energia, então gerar o vento. São duas coisas completamente diferentes, e aí eu enxergo como dois tipos de pessoas que vivem a vida cotidiana como cristãos. Primeiro, moinho de vento é o crente, ou é o modelo que todos nós deveríamos ser, porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus é como um vento que sopra para onde ele deseja. E esse vento que deveria soprar nas nossas vidas conforme ele deseja, deveria produzir na vida das pessoas refrigério. Deveria produzir através de nós, esse vento que sopra do lado de Deus e que sopra em nós, deveria produzir na vida das pessoas refrigério. Deveria produzir na vida das pessoas vida nova. Deveria produzir na vida das pessoas que nós convivemos alegria e felicidade. Mas existe uma outra forma de nós vivermos o cristianismo, que é uma forma errada, que é a forma ventilador. Então nós precisamos sempre estar sugando da vida de alguém, porque nós não conseguimos, por meio do vento do Espírito Santo, ser nutridos, e nós não geramos vento para ninguém, mas nós precisamos sugar de alguém para gerar o vento, para aliviar alguém. E esses dois modelos de cristãos, são os dois modelos que nós vemos no nosso cotidiano. Pessoas que valorizam a presença de Deus, e a partir delas são refrigerados, se tornam refrigério na vida de outras pessoas. E pessoas que não valorizam a presença de Deus, mas que gostam de consumir da presença de Deus, que gostam de consumir daquilo que Deus dá e daquilo que Deus deposita. O salmista, nesse contexto, ele está nos fazendo pensar sobre uma perspectiva totalmente diferente. Porque o salmista, ele começa esse salmo, e o primeiro ponto que eu gostaria de te fazer pensar sobre alguém que valoriza a presença de Deus, é alguém que tem um desejo profundo por Deus. Porque o salmista começa esse texto, ele fala: Deus, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Pessoas que são simplesmente consumidoras de um evangelho, não conseguem viver a manifestação do que a palavra de Deus está nos dizendo, porque nós estamos aqui para sermos glorificados e refrigerados pelo próprio Senhor e não pela nossa capacidade. Gente, se eu fosse ter que refrigerar vocês, meu Deus do céu, não ia dar conta, porque eu não tenho energia suficiente, hoje eu não estou nem com voz suficiente para ajudar em muita coisa. Mas muitas vezes nós estamos na igreja, ou nos achegamos na igreja com uma mentalidade de consumo. E a mentalidade do consumo, ela diz: olha, eu vou para a igreja para receber alguma coisa. E não a mentalidade de refrigério, que é: Deus, eu quero ir na igreja porque a tua presença é maravilhosa.
porque a tua presença, estar com os meus irmãos, a minha alma deseja, a minha alma anela, é agradável, o meu coração, meu corpo cantam de alegria pelo Deus vivo. E pessoas que encontram estes lugares, entenderam que é agradável, é bom estarmos neste lugar onde tudo que temos e precisamos é o Senhor. Porque na mentalidade de consumo, nós vamos à igreja para tirar algo dos bolsos de Deus, ao contrário do que na mentalidade de alegria, de prazer, de refrigério, nós vamos na igreja para compartilhar daquilo que Deus tem nos dado, e Deus tem sido bom conosco, gente. Deus tem sido muito bom conosco. Hoje tem milhares de pessoas que não teve a oportunidade de receber do ar que nós recebemos para acordar. E às vezes nós não olhamos para a beleza disso, mas se você pensar, talvez daqui a 10 minutos nós já não teremos mais condição de receber esse ar, e aí vai ser uma tristeza só. Mas às vezes nós não valorizamos aquilo que o Senhor está nos dando continuamente. A pergunta primária para o nosso coração é: aonde está a nossa fonte de desejo? O que nós estamos realmente buscando? Porque se a nossa fonte de desejo estiver naquilo que o Senhor pode nos dar, nós estamos igual aqueles homens e mulheres que tentaram de alguma forma receber algo por interesse, e Deus sonda os nossos corações, Ele sabe exatamente a nossa motivação. Se nós entrarmos na sua casa por interesse, nós seremos repreendidos, igual o povo de Jerusalém, onde Jesus diz: olha, não vai ter milagre nenhum neste lugar, porque vocês estão buscando simplesmente para satisfazer as suas vontades, mas não porque eu sou maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, não porque eu sou a fonte da sua graça, a fonte dos seus desejos, a fonte da sua vida. Então o primeiro ponto que o salmista começa para nós é dizendo: Deus, o Senhor é minha maior fonte de desejo, de prazer, de alegria. Eu anelo por isso, eu desejo estar na sua casa, eu quero estar neste lugar. A semelhança do texto de Abacuque, em Abacuque 3, quando o profeta Abacuque, ele diz: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam mortas, ainda que nada possa me sustentar, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, o meu Deus, é a minha rocha, Ele me faz os meus pés como os dos servos e me faz andar em lugares seguros. Esse é o nosso Deus. Se o nosso desejo, prazer e alegria estiver nele, nós viveremos essa primeira perspectiva, esse primeiro anseio de encontrarmos ou de vivenciarmos a presença gloriosa do Senhor. Então, para experimentarmos essa presença, nós precisamos alinhar a nossa motivação. Às vezes nós chegamos e a nossa motivação está desconectada da vontade de Deus. E aí então nós precisamos orar a Deus, falar: Deus, alinha a minha motivação. Eu não quero estar com motivações externas, ou com motivações X ou Y, mas eu desejo que a minha motivação seja o Senhor. Segunda perspectiva que esse texto nos mostra, de alguém que deseja experimentar verdadeiramente a presença de Deus, é que ele encontra em Deus um lugar de descanso. Nós vivemos um mundo cansado e sobrecarregado. E é falsa essa ideia que o mundo tem construído, que os humilhados serão exaltados, gente, porque a gente vai ser humilhado um monte de gente está sendo humilhado por aí, a torta à direito, e vai continuar sendo, e não vão ser exaltados por isso, porque a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia descreve que aqueles que a si mesmo se humilhar, aquele que a si mesmo se humilhar, esse sim será exaltado pelo Senhor. E esse sim encontrará descanso perante o Senhor, porque o salmista no verso 3 diz: olha, até o pardal achou um lar, a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar no teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e Deus meu. E aí nós podemos conectar com o texto de Mateus 6, quando o próprio Jesus, ele descreve: olha, vocês não olham os pássaros, eles não fazem nada, e ainda assim o Pai deles cuida de uma forma extraordinária, quanto mais não cuidaremos de nós. Nós não somos mais valorosos que os pássaros, que os lírios, e muitas vezes nós não conseguimos encontrar lugar de descanso no Senhor.
E é algo importante a gente pensar, porque nós vivemos numa sociedade que nos joga uma identidade de que descanso é pecado. De que descanso, ou não produzir, ou não estar produzindo o tempo todo, é uma forma de nós estarmos em pecado. E aí nós vamos até alguns textos bíblicos para isso. Mas se você olhar no Primeiro Testamento, lá em Gênesis, a primeira vez que a palavra santo é usada na Bíblia, ela é usada quando Deus descansou, no Shabá. Ela é usada com o princípio dizendo, olha, Deus disse que isso é santo, então descansou. E muitas vezes nós não descansamos. E às vezes, por trás do nosso descanso, está uma grande crise. Está a nossa, ou está o nosso princípio de acharmos que as coisas estão no nosso controle, na nossa mão. Pessoas que têm dificuldade de entregar o controle para Deus, têm uma grande dificuldade de descansar. Pessoas que têm dificuldade de tirar os seus fardos e colocar o fardo do Senhor que é leve, que é suave, tem uma grande dificuldade de descansar, porque acha que o controle da sua vida está na sua mão, mas pasmem vocês, você não tem o controle de quase nada. Você não tem controle da sua saúde, porque você pode falar, nossa, eu estou me cuidando, eu estou tudo certo, está tudo bonitinho, daqui a pouco você pode cair e ter um piripaque, gente. Eu falei semana passada sobre um dado que está aumentando, que dos 28 aos 35 anos está crescendo o índice de infarto. E infarto nessa fase é fulminante. Eu estou dentro desse grupo aí. Estou ficando preocupado. Eu falo, Deus, não deixa, cuida do coração aí, para que não caia. A Amanda está muito nova ainda, tem que aproveitar meu casamento, viver uma vida longa, em nome de Jesus. Mas muitas vezes nós não entendemos que nós controlamos pouquíssimas coisas. E na maioria das vezes o que nós controlamos, nós não queremos controlar. Ou o que nós devíamos controlar, nós não queremos controlar. Porque nós controlamos muito pouco das coisas que estão ao nosso redor. Nós não controlamos o gênero das pessoas que estão ao nosso lado. Nós não controlamos muito, na maioria das vezes, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós não controlamos o tempo. Nós não controlamos a nossa saúde, nós não controlamos o nosso trabalho, porque nós pensamos, está tudo certo, o patrão chegar, beleza, está tudo bem, mas pode ir embora. Nós não controlamos a maioria das coisas, e aí uma coisa que nós deveríamos controlar, as nossas reações. A gente não gosta de controlar, porque a gente gosta de ser reativo. Se alguém bate em nós, a gente fala, não, Deus, vou virar alta face, tá. Nós já gostamos daquele negócio, bateu na nenhuma, nós já gostamos de devolver com a direita ou com a esquerda na outra, assim, direto, bate pronto. Isso nós deveríamos controlar. Outra coisa que nós deveríamos controlar, nossa vida financeira, nosso ajuste, nossos equilíbrios, nossos gastos, às vezes consumistas. Mas isso nós não gostamos de controlar. Mas o que nós gostamos de controlar? Nós gostamos de controlar as coisas que nós não podemos controlar. Porque nós achamos que aquilo dá uma falsa sensação de controle. E aí Deus está falando para nós por meio desse salmo, descanse. Aprenda a descansar. Até o pardal, um passarinho achou um lar e um descanso na casa do Senhor, quanto mais nós. O chamado de Jesus para nós é para que nós possamos tirar dos nossos fardos, porque nós estamos vivendo muitas vezes sobrecarregados por fardos que nós mesmos escolhemos para nós. Por coisas que nós mesmos colocamos no nosso corpo. Nós às vezes achamos, nossa, eu estou cansado, E aí a gente vai olhando, vai adaptando e falando, nossa, mas isso daqui foi você que escolheu. Aquilo ali foi você que escolheu, aquele outro foi você que escolheu. Tem nada que foi culpa do diabo. Eu já falei que esse negócio de culpa do diabo é uma palhaçada, na maioria das vezes, né? Porque principalmente quando nós falamos de financeiro, e eu uso sempre esse exemplo, às vezes a pessoa está aqui, e aí ela fala, pastor, o diabo está furioso, minha fatura do cartão veio um absurdo. Eu já falei que se vocês falarem isso para mim, né, vamos ser o desafio do crente. Vou olhar para você e falar, não, traz sua fatura, o que foi do diabo eu pago. O que o diabo tiver comprado lá eu pago, né? Passa aqui agora. Mas muitas vezes nós vemos sobre essa perspectiva e nós não descansamos no cuidado do Senhor. E o salmista ele está dizendo, olha, existe descanso para nós, mas nós precisamos aprender a eliminar tudo aquilo que nós colocamos sobre nós, que foi encargo do nosso coração e não do Senhor sobre nós. Nós precisamos aprender a tirar todo o peso, toda a sobrecarga que nós mesmos colocamos no nosso coração. Uma terceira perspectiva, se queremos então experimentar o presente de Deus, nós precisamos ser
feliz por meio da dependência e da adoração a Deus. No verso 4 e 5, o salmista ele vai dizer: como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar, como são felizes os que encontram em ti a sua força, e os que são como peregrinos. E nós precisamos entender que a alegria, a felicidade verdadeira é um fruto da nossa vida em Deus, e não uma sobrecarga daquilo que nós podemos gerar, não é circunstancial. Nós não precisamos ou não devemos estar felizes ou verdadeiramente alegres pelas circunstâncias, porque na maioria das vezes as circunstâncias não são boas. Nós somos seres humanos falíveis, natural, e nós pecamos ou lidamos com circunstâncias inconstantes. Mas a alegria e felicidade precisa estar dentro de nós. E como cantávamos, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Nós cantamos por muito tempo isso, mas nós vivemos muito pouco isso. Porque muitas vezes nós não enxergamos essa verdadeira alegria que está porque conhecemos ao Senhor Jesus. E o salmista ele está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo: olha, como são felizes esses que habitam em sua casa, como eles têm capacidade de adorar, mesmo em meio às lutas, porque o texto está que eles são peregrinos. E gente, ninguém gosta de ser estrangeiro, ninguém gosta de estar longe. Peregrino aqui, a essência da palavra é longe do seu conforto. Então o salmista está dizendo: olha, eles estão longe do seu conforto, longe do seu ambiente de sustento, mas ainda assim eles são felizes. Ainda assim eles têm a alegria que não é externa, mas que é uma alegria interna, que vem do Senhor Jesus, que vem do próprio Deus a nós. Então nós precisamos, se queremos desfrutar dessa presença, nós precisamos viver a alegria e a graça do Senhor em nós. Nós precisamos desfrutar dessa alegria e dessa graça que é do Senhor para nós. Um quarto ponto: nós queremos desfrutar dessa presença, nós precisamos aprender a desfrutar do consolo de Deus em dias difíceis. O texto vai dizer no versos 6 e 7: ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fonte. As chuvas do outono também o enchem de cisterna. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Sião. Hoje nós temos uma grande dificuldade de encontrar consolo em Deus. Nós encontramos consolos em muitas coisas. Nós encontramos consolo na internet, nós encontramos consolos em coisas que são aleatórias, nós muitas vezes encontramos consolos em coisas que são N coisas. Nós gastamos a nossa vida, nos consolamos às vezes numa garrafa de cerveja, numa garrafa de pinga, ou em algum tipo de droga, ou em algum tipo de coisa aleatória que não nos consolará. Tem um amigo do futebol que uma vez ele pediu oração, e a vida dele estava toda quebrada, toda complicada. Ele falou: pastor, lá eles me chamam só de pastor, não sabe nem meu nome. Pastor, minha vida está assim, 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 minha esposa quer me abandonar, e não sei o que lá. Eu falei: cara, e tudo mais. Ele era daqueles maconheiros inveterados. Antes do jogo ele ia lá, acendia um bag de maconha, ficava lá. Eu falava: Deus amado, né? Dá oportunidade. Aí chegou a oportunidade. Falei: pastor, minha vida está assim, assim, assado, não sei o que, minha família assim. Aí, ora por mim. Eu falei: vem aqui, vou conversar aqui. Aí conversei um pouco com ele, falei sobre alguns princípios, algumas coisas que ele precisava ajeitar. E aí naquele momento, depois eu orei por ele, eu falei: Deus, que esse barato posso parar de fazer, deixar ele atordoado, posso parar de deixar ele zen aí, porque ele precisa ser homem, Deus, precisa ser um pai de verdade, precisa ser um filho de verdade, precisa ser um esposo de verdade, que a esposa dele não aguenta mais esse homem frouxo. Aí depois de eu orar, ele regalou um zóio assim, né? Porque normalmente quando você olha para alguém que não, você ora por alguém que não é crente, o cara olha de zóio aberto, né? Aí ele regalou um zóio assim, eu também de zóio aberto ali, orando por ele. Ele regalou um zóio assim, quando eu comecei a falar algumas coisas. Aí naquele dia foi uma bênção. Glória a Deus, ele está parando de fumar maconha dos jogos. Não sei se em outro momento, eu tenho orado para que ele suma com isso em nome de Jesus. Mas muitas vezes, nós procuramos consolo em várias coisas que são aleatórias, mas nós não procuramos consolo no Senhor. E o salmista ele está dizendo que mesmo quando ele passa pelo vale, e vale, gente, no deserto, naquele contexto é o pior lugar para se estar.
Porque o vale significa que você está à mercê dos seus inimigos que podem estar nas montanhas. E fácil, gente, está um grupo passando pelo vale, é mais fácil, você flecha todo mundo, não precisa entrar em batalha, morreu todo mundo. E aí o salmista ele está dizendo, olha, mesmo quando eu passo por esses lugares difíceis, eu faço deles, pela graça do Senhor, um lugar de fontes, um lugar de refrigério, um lugar de água. E água, gente, no deserto, um lugar de fonte no deserto, significa que ele faz daquele lugar um lugar de muito refrigério, um oásis no deserto. Muitas vezes nós passamos pelos momentos difíceis e sucumbimos, porque nós não conseguimos estar ao pé do Senhor para receber dele consolo. Muitas vezes nós vamos ao pé do Senhor para murmurar. Muitas vezes nós vamos ao pé do Senhor para achar que nós somos melhores do que Ele. Porque murmuração é isso. Todas as vezes que murmuramos, nós estamos falando para Deus, Deus, se fosse eu no seu lugar, eu faria de um jeito melhor. Deus, se fosse eu, com o teu poder, no seu lugar, as coisas estariam resolvidas. E aí nós muitas vezes não enxergamos o perigo que existe na murmuração. Por isso que Deus condena tanta murmuração. Porque ao invés de nós irmos perante o Senhor, dizermos, Deus, se o Senhor estivesse aqui, nós veríamos, nos rendermos, Deus, tem muitas coisas, mas que bom que o Senhor está aqui. Ao invés de nós irmos para a presença de Deus e falarmos, Deus, nossa, eu preciso do Senhor, Deus, me consola, está doendo, Deus. Porque nós vamos passar por dores, nós vamos passar por lutas, dificuldades. Mas muitas vezes nós não temos vivenciado desse momento de consolo no Senhor. Por último, se nós queremos mesmo experimentar essa presença do Senhor, nós precisamos experimentar da bondade do Senhor dia a dia. Porque no verso 8 ao 10 diz assim, ouve a minha oração, ó Senhor dos Exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da tua casa, a habitar em tendas com os ímpios. E o salmista, ao descrever isso, ele está nos alertando sobre o princípio de como deve ser uma verdadeira oração a Deus. Ou uma verdadeira disposição para buscar a Deus. Ele está dizendo, Deus, me faça experimentar da tua bondade. Deus, está doendo, está difícil, mas Senhor, ouve a nossa oração. Percebe a diferença de uma murmuração e de um clamor que recebe consolo do Senhor? Que ao invés dele dizer, Deus, o Senhor me abandonou, eu não estou sofrendo, não está dando conta de cuidar da gente, não. Ele está olhando para Deus e está falando, Deus, ouve a nossa oração, Senhor. Trata com bondade a nossa vida. Trata com bondade o teu ungido, porque eu sei que é melhor estar na tua casa, nos teus atos, é melhor estar com o Senhor do que estar distante do Senhor. Muitas vezes, nós queremos produzir, ou fazer com a nossa vida, ou construir nossa vida distante de Deus, fugindo do Senhor. Nós não entendemos que é nele que nós teremos a verdadeira e a plena vida em todo o tempo. E aí ele encerra todo esse momento, dizendo, ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Como é feliz aquele que é sustentado pelo Senhor. Todo esse salmo se resume na nossa confiança a Deus. Nós encontraremos descanso no Senhor se nós aprendermos a confiar no Senhor. Nós encontraremos consolo no Senhor se nós aprendermos a confiar no Senhor. Nós viveremos a bondade do Senhor se nós aprendermos a confiar no Senhor. Nós viveremos esses lugares de refrigério se nós aprendermos a confiar no Senhor como nosso Senhor e Salvador, e tirarmos todo tipo de atalho, ou tirarmos todo tipo de coisa que nos atrapalha a ter um relacionamento real com o nosso Deus. Porque a palavra de Deus diz que desde o Novo Testamento, a partir do véu rasgado, nós temos agora a oportunidade de entrar neste lugar, porque nós somos morada do próprio Deus. E nós precisamos desfrutar disso em confiança e em graça. Se existe algo que nós precisamos valorizar continuamente, que nós precisamos que a presença do Senhor seja o centro das nossas casas. Hoje nós estamos aqui para celebrar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, mas nós estamos aqui também para celebrar
para abençoar um casal, e talvez o principal conselho essencial que nós precisamos, não só para a área e para o Lucas, mas para todos nós, é que o Senhor seja o centro da nossa casa. É que a presença do Senhor seja o centro dos nossos relacionamentos. É que a presença do Senhor trate a nossa vida, gente, porque talvez momentos onde nós mais precisamos do Senhor é nas nossas casas. Ontem eu e a Amanda eu acordei irritado. Tem dia que eu acordo, a Amanda tem um termo, né, que ela fala que tem dia que eu acordo com TPN, tensão pré-nada. Tipo, não vai acontecer nada, mas tem uma tensão ali. Não sei se as esposas têm isso também com seus maridos, mas eu de vez em quando acordo meio irritado. E acordei ontem irritado, e aí fiquei irritado. Quando deu 11 horas da manhã, o Senhor já tinha me curado. Nós precisamos da presença de Deus no nosso coração. Deus olhou para mim assim, e no meio a gente estava gravando, fazendo um monte de coisa, no meio de um negócio. E aí o Senhor falou muito claro no meu coração, falou: tem base a sua irritação? Tem cabimento, assim, os motivos que você está irritado? Aí eu falei: Deus, não tem cabimento não, mas eu estou irritado, Jesus. Então, mas tem cabimento esse negócio? É algo que nós precisamos nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nas nossas vidas, é da presença do Senhor. Da presença do Senhor para às vezes pegar o nosso gênio e dar uma chacoalhada e falar: ô, muda trem. Porque como nós temos dito continuamente, não existe síndrome de Gabriela no cristianismo. Esse negócio de eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, não tem esse negócio. Porque a partir do momento que nós somos cristãos, nós abrimos mão da nossa identidade, da nossa vida antiga e vivemos uma nova vida. Aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura por meio de Deus, segundo Coríntios 5,17. E aí, por meio dessa perspectiva, agora a gente vive uma nova vida. E aí, o princípio do cristianismo, como Jesus diz em Marcos 8,38, você quer me seguir? Beleza. Abra a mão do seu próprio eu, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então, o eu, o nosso gênio, as nossas crises, as nossas dificuldades já estão grudadas com Jesus na cruz lá. Lá no primeiro, quando nós já negamos. E nós precisamos dessa presença de Deus no nosso cotidiano para o quê? Para que nós não vivamos sobre a nossa própria identidade, ou sobre as nossas próprias crises, mas para que nós possamos receber de Deus a sua presença que inunda a nossa casa, o seu consolo que inunda a nossa casa, a sua bondade que inunda a nossa casa, a leveza que inunda a nossa casa, e para que nós possamos aprender a viver uma vida real, como cristãos de verdade. As pessoas que olharem para nós, eles falam: olha, ele carrega uma presença diferente, não é dele, é de Deus. Glória a Deus, porque não é nossa, que se for nossa está complicado. Graças a Deus que é dele, mas que habita em nós, que habita nas nossas casas, que habita nas nossas famílias e que tem a oportunidade de nos fazer viver uma vida nova. Então existe vida nova, ou existe privilégio de vivermos uma nova vida em Deus, a graça de Deus em todo o tempo. Isso tem algo que nós necessitamos para as nossas casas, é dessa presença gloriosa, é dessa presença do Senhor Jesus, o nosso Deus, para que Ele governe os nossos lares, e para que nós possamos dizer: Deus, eu confio no Senhor, e confiando no Senhor, Deus movimenta as coisas da forma que o Senhor deseja. Deus faça as suas obras da forma como o Senhor deseja, e trata os nossos corações da forma como o Senhor deseja. Eu quero orar por você, meu irmão. Se você puder colocar a mão no teu coração, eu quero orar por você nesse momento. Pai, obrigado, Deus, pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Minha oração nesse momento, Pai, é para que teu Espírito Santo possa nutrir as nossas vidas com a tua graça, Jesus. Perdoa, Deus, porque muitas vezes nós não confiamos no Senhor. Perdoa, Deus, porque muitas vezes nós preferimos murmurar do que buscar em Ti consolo, do que buscar em Ti alento, do que buscar no Senhor graça e vida. Perdoa, Deus, porque muitas vezes nós preferimos destruir as nossas casas com a presença do nosso próprio ego, e não, Deus, edificar a nossa casa mediante a presença do Senhor sobre nós. E que nossos corações possam ser tratados pelo Senhor, Pai. Que as nossas vidas possam ser tratadas pelo Senhor. E Espírito Santo de Deus, que a alegria, o poder, a misericórdia do Senhor possa estar sobre os nossos corações. E que a presença do Senhor possa estar sobre as nossas vidas.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Meus irmãos, quero convidar aqui a Ari e o Lucas para estarem aqui à frente. Então olha lá para o povo ver como vocês estão elegantes, para o povo tirar as fotos que tem que tirar. Que bênção, gente. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor pela vida deles. Que alegria, gente, nós podermos celebrar esse momento sobre eles. Então, vai lá, Taliba, última foto aí para eles virar para mim aqui. Foi? Então vai lá, Taliba. Que bênção, agora vocês viram aqui para mim. Que bênção, gente, ter vocês aqui para que nós possamos abençoar o casamento de vocês. Como nós já temos destacado, né, eles já cumpriram as ordenanças legais, né, civil, já tiveram esse ambiente. Nós louvamos ao Senhor pela vida de vocês. Eu, como pastor, louvo muito a Deus pela vida de vocês, pelo cuidado, pela graça, por ter vocês aqui conosco. E nós queremos, neste tempo, como igreja, abençoar vocês. Nós queremos mesmo, como igreja, celebrar ao Senhor da tua graça, da vida do Senhor sobre vocês. Então, nós queremos, nesse momento, ter uma primeira oração, antes de tudo, abençoando a vida de vocês. Abençoando a disposição, o coração de vocês, a vida de vocês. E celebrando ao Senhor, né? Porque vocês são amados, queridos, e nós queremos mesmo celebrar a vida de Deus sobre vocês neste momento. Então, se você pudesse colocar de pé, igreja, estender as suas mãos, nós vamos orar por eles nesse primeiro momento, abençoando a vida deles. Então, quero te convidar a abençoar mesmo ao Senhor pela vida deles, clamar mesmo. Pai, obrigado, Deus, pela vida do Lucas, da Ari, obrigado, Deus, pela sua graça sobre eles. E nós queremos mesmo celebrar ao Senhor pela vida deles, Pai. Nós queremos mesmo adorar ao Senhor pela vida deles. E eu quero nesse momento, como igreja, Deus, nós queremos abençoá-los com vida, com alegria, com graça do Senhor, Deus, clamando e crendo no poder e na misericórdia do Senhor, Pai. E nós queremos mesmo clamar, Espírito Santo de Deus, para que a vida deles possa dia a dia ser nutrida de graça, de alegria, de favor, e que esse tempo, esse novo tempo sobre eles seja um tempo de vida do Senhor constante, vida manifestada do Senhor dia a dia sobre eles, Pai. Por isso eu quero abençoá-los neste tempo, clamando pela sua graça, pela sua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se assentar, igreja. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, como foi falado na pregação, a principal coisa que nós, como igreja, podemos declarar sobre a vida de vocês é para que a presença do Senhor possa estar no lar de vocês. A palavra de Deus, lá em Cantares, vai dizer que, usando uma metáfora, ele diz, olha, um cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. Às vezes, que vocês tentarem viver a vida conjugal mediante as suas próprias perspectivas, vai ser uma grande briga de eus, né? Um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Mas o princípio de Deus, o propósito de Deus para a igreja, para os seus filhos e filhas, é que como casal vocês possam aprender dia a dia a viver não num cabo de guerra, mas numa união, onde Deus é o centro, onde vocês dois vivem sobre essa perspectiva, porque nós sabemos que esses tipos de aliança não se quebram.
Nós sabemos que esse tipo de aliança não são moldáveis ou não são destruíveis por qualquer circunstância. As lutas, as tempestades virão. Isso daí já está no pacote. Eu não posso te prometer que não vai ter dificuldade. Eu gostaria, gente. Gostaria de falar, olha, não vai ter problema nenhum. Não, gente, vai ter problema, tá? No pacote. Mas como é bom ter Deus quando os problemas aparecem. Como é bom ter a presença de Deus quando os problemas, as lutas, as dificuldades aparecem no cotidiano de vocês. Então a minha oração é para que vocês vivam sobre essa perspectiva. Que a presença do Senhor seja o centro da vida de vocês. Que tudo que nós temos conversado, todos os sonhos, todos os desejos, tudo que nós temos falado, seja o que nutra a vida de vocês. Que o desejo de Deus, o amor, a graça possa estar sobre vocês. E que em todas as fases da vida, que a vida ela é muito dinâmica nas suas fases, né? Vocês estão casando, vocês vão ter fases dos filhos, vocês vão ter outras fases que virão. A gente ora para viver bastante, para ter as fases dos netos, fase dos bisnetos. Nós vai orando, né? Deus vai dando graça e vai dando longevidade para a gente. Mas é o que nós precisamos como filhos e filhas de Deus. É desfrutar das fases de Deus com a presença do Senhor. Para que vocês possam desfrutar mesmo da graça de Deus. A palavra de Deus nos diz que quando nós fazemos ou assumimos esse compromisso, nós nos tornamos uma só carne. Então Lucas e Ariane já são inseparáveis por meio da lei dos homens, e agora também recebam a bênção do Senhor para que tenham essa perspectiva de que vocês viverão como um. Família, familiares, a macro família é uma bênção, gente. Mas vão ter muitas coisas que vão ter que decidir sozinhos, juntos, com o coração no lugar certo, com o coração em Deus, como eu e a Amanda temos que se passar, por muitas decisões que nós temos que tomar. Família nos ajuda muito, são fonte de conselho, fonte de abraço, fonte de consolo. Mas eu não sei quantos estavam aqui no nosso encontro de casal. Nós recebemos um pastor, né, que estava ministrando, o pastor Fabinho. Ele falou algo muito interessante sobre o irmão dele. Ele citou, olha, a família pode atrapalhar, ou pode ser bênção. E eu oro para que a família de vocês seja uma bênção no casamento de vocês. E para que vocês vivam a bênção do Senhor. Para que em todas as fases o Senhor possa abençoar o coração de vocês. Nós queremos mesmo clamar por isso como igreja. Nós queremos mesmo clamar como isso, como o Senhor tem derramado sobre nós. Eu quero convidar vocês, um olhado para o outro. Vocês já trocaram a aliança no civil, né? Precisa trocar de novo, então. Daqui a um tempo nós faz como chama? Daqui a um tempo nós faz uma renovação de votos com vocês. Já dá tudo certo. Mas eu quero convidar vocês nesse tempo a compartilhar desse tempo de votos. Então, primeiro Lucas. E porque eu sempre falo primeiro Lucas, gente. E o povo aqui da igreja já está entendendo desse princípio, né? Homens são feitos para o sacrifício. Então, quem precisar morrer, morre primeiro Lucas. E a área é salva. Que é como é lá em casa. Então, precisar que alguém morra, morre primeiro eu, para a Amanda ficar salva. Então, está tudo certo. Então, primeiro os homens que são os que vão morrer primeiro se tiver com alguma coisa aí. Amém? Então, eu quero te convidar, Lucas, a repetir comigo em voz alta. Eu, fala seu nome. Nome completo. Te amo e te escolho como minha esposa para toda a vida. Prometo amar-te, respeitar-te e cuidar de ti nos bons e nos maus momentos, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe, com a ajuda do Senhor. Amém. Agora vamos lá, Ari, sua vez. Eu, fala seu nome. Te amo e te escolho como meu esposo para toda a vida. Prometo amar-te, respeitar-te e cuidar de ti nos bons e nos maus momentos, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe, com a ajuda do Senhor. Amém e amém. Vamos
orar pelas alianças. Eles escolheram como testemunho, pode ficar com as duas aí mesmo. Escolheram como testemunhas nesse tempo, eu e a Amanda, né? Então nós estamos aí juntos. Então nós estamos juntos, vem aqui, Amanda. Então põe a mão aí, Amanda. Não, põe a mão aí, depois você tira a foto. Nesse momento, estenda as suas mãos se você puder. Senhor Deus e Pai, nós queremos abençoar essa união, Deus. Obrigado, Pai, pela vida do Lucas, da Ariane. Obrigado pelo poder do Senhor, pela vida do Senhor. E nós queremos mesmo clamar pela bênção do Senhor sobre eles, Pai. Pela bênção do Senhor sobre esse casamento, Deus, sobre a união deles. Nós queremos declarar que a unidade do Senhor, a glória do Senhor, a graça, o amor, a vida do Senhor estará e permanecerá sobre eles, Pai. Eu quero clamar sobre eles das mais ricas bênçãos dos céus, e que essa aliança não seja simplesmente um símbolo da fidelidade, do amor, mas seja uma realidade, que juntos, como casal, eles desfrutarão do poder, da graça e da presença do Senhor sobre eles, Pai. Eu quero abençoá-los em meio às dificuldades, em meio às lutas, que a tua presença seja o centro dos seus corações, e que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos como igreja, como testemunhas, abençoá-los em todo tempo e sermos abençoadores sobre eles, Pai, e que a tua presença, o teu amor possa estar e permanecer sobre eles em todo o tempo que eu oro. Abençoa a vida deles e clamo sobre eles da tua graça e do seu poder, Jesus. Amém e amém, Senhor, aleluia, amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Antes disso, eu quero convidar os familiares deles para estar aqui em volta deles. Então, se você puder sair daí e vir aqui ao redor deles, eu quero fazer essa última oração junto com vocês. Então, chega bem perto aí, dá tudo certo. Que bênção, gente. Glória a Deus pela vida deles. Eu quero chamar nossa irmã Eliana aqui para orar por eles nesse momento. Depois eu vou abençoá-los também, junto com a família. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que, Senhor, está, Senhor, mais uma família se formando, ó Deus. Que o Senhor venha, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, Senhor, sobre eles, ó Deus. Que eles possam, Senhor, cada dia, Senhor, entregar o caminho deles nas tuas mãos, ó Deus. Que eles possam, Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar, ó Deus. Que tudo que for decidido em seu lar, ó Deus, seja debaixo da tua graça, Senhor. Debaixo da tua aprovação, ó Deus. Deus, olha também, Senhor, pelos seus familiares, Senhor, que já têm experiência, Senhor, nesta vida conjugal, ó Deus, que eles possam também, Senhor, dar força, compreender, Senhor, dar amor, ó Deus, quando houver, Senhor, algum tipo de discórdia, Senhor, quando o nosso irmão estiver passando por uma TPM, né? Que o Senhor possa, Senhor, levantar, Senhor, um familiar para ajudá-lo, para orientá-lo, Senhor. Que todos, Senhor, seja a voz do Senhor neste lar, ó Deus. Que possa ser usado, Senhor, para trazer, Senhor, amor e harmonia, Senhor, entre eles, ó Deus. Nós te damos graças, Senhor, porque aqui está, Senhor, mais uma família, Senhor, ligada a Ti, ó Deus, entregando, Senhor, as Tuas vidas, Senhor, o seu dia a dia a Ti, ó Deus. Abençoa, Senhor, com a Tua graça. Amém. Uma foto deles. A Amanda vai tirar uma foto de vocês tudo junto aí. Vou me esconder aqui para não sair nela. Amém, que bênção. Agora pode se assentar. Aplauda ao Senhor pela vida deles.
Amém, queridos. Que bênção. E depois que os familiares se assentarem. Vocês ficam aqui que vocês vão nos ajudar agora. Então nós vamos passar pelo nosso momento de ceia, queridos. E a ceia do Senhor, ele é um momento de aliança, né? Onde nós lembramos e renovamos a nossa aliança com o Senhor. E nada melhor do que ter eles nos servindo nesse tempo. Eles que aliançaram a sua vida em Deus nesse tempo, também nos servirão mediante essa aliança nesse momento. Então, eles passarão por isso. Ixi, é mesmo, peraí, gente. Nós temos um presente para vocês da igreja. Normalmente eu esqueço de algumas coisas. Então vire para o povo lá, ó, a Cleuzinha vai trazer. As irmãs da igreja se uniram e compraram alguns mimos para vocês. Amém, gente. Agora vocês podem deixar ali, precisa deixar na primeira cadeira aí. E aí vocês irão nos ajudar. E como nós temos falado sempre, gente, a ceia ela não é da igreja metodista, né? A ceia não é, mas a ceia é do próprio Senhor. E quando o Senhor Jesus estabelece a ceia do Senhor, ele estabelece como esse princípio. Jesus estabelece como esse princípio sobre nós, onde nós podemos desfrutar da presença dele. E a ceia é esse momento, gente, onde nós podemos desfrutar do pão, do suco de uva, com esse desejo de compartilharmos da vida de Deus sobre nós. E nós não somos presos, nós não estamos presos a nenhum tipo de eclesiologia, mas nós estamos aqui por conta de Deus, por conta de Jesus. E a mesa do Senhor é essa oportunidade de participarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Então, como eu sempre destaco, se nós estamos em paz conosco mesmo, em paz com Deus, em paz com o nosso próximo, nós podemos ter liberdade de entrar aqui. E se nós não estamos em paz com algumas dessas áreas, é momento da gente pedir perdão. Se não estamos em paz com Deus, é o mais fácil. Fala, Deus, me perdoa. Em nome de Jesus. Se não estamos em paz conosco mesmo, aí nós oramos para nós mesmos. Fala, Deus, me perdoa porque eu estou sendo pica-fumo na minha própria vida. Eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. Então o problema está comigo, Deus. Eu preciso me alinhar comigo mesmo. Se nós não estamos de bem com o nosso irmão, nós podemos, se nosso irmão não estiver aqui, nós temos aquele prerrogativa, né? Fala, Deus, estou assumindo aqui que durante essa semana eu vou me alinhar com o meu irmão e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Se o nosso irmão estiver aqui, a gente pode fazer agora a oração e já falar, Deus, olha, eu preciso pedir perdão. Ou nós podemos nos comprometer com o Senhor, né? Mas a única coisa que nós não podemos é deixar de participar. Que esse momento é um momento mais glorioso, né, de Deus. O Senhor Jesus nos instituiu isso. Ele falou que a ordem de Jesus é que até que Ele venha, nós possamos participar desse ambiente para depois participarmos com Ele também na glória. Então esse momento é um momento ímpar na igreja. E nós temos essa oportunidade de celebrar perante o Senhor, perante a graça do Senhor, daquilo que Ele tem para nós. Então eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar pelos elementos. Nós vamos abençoar os elementos do Senhor e clamar para a graça dele sobre nós. Pai, obrigado, Deus, pelo pão, pelo suco de uva que representam, Deus, o seu corpo e o seu sangue que foi entregue naquela cruz. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que não foi por mérito nosso, não foi obra nossa, mas foi a sua graça sendo manifesta sobre nós, Pai. Nós queremos nesse momento mesmo clamar, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa alimentar as nossas vidas da presença gloriosa do Senhor, Pai. E que em nome de Jesus, tudo que temos e que somos possa frutificar vida, alegria e presença gloriosa do Senhor sobre nós, Pai. Nós clamamos sobre isso, Deus. Nós clamamos para que a Tua graça possa estar e permanecer sobre nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. E nesse momento eu quero te dar um minutinho, meu irmão, para você fechar os seus olhos, colocar a mão no teu coração, para que você possa orar pela sua própria vida. Orar pelo seu próprio coração, orar pelas suas próprias dificuldades, necessidades.
Às vezes você precisa desse carinho de Deus, desse cuidado do Senhor, da vida do Senhor nesse momento. Ou às vezes você precisa desfrutar mesmo dessa presença nesse tempo. E eu quero te convidar a fazer isso. Nesse momento, então tem esse tempo. Nós podemos conforme nos achegamos neste lugar, nós podemos também celebrar do Senhor sobre nós. Podemos celebrar da graça do Senhor. Então, com alegria, com a presença do Senhor, você pode vir, pegar tantos elementos. Nós sempre temos destaque que as crianças vêm primeiro, acompanhadas. Depois você pode também vir e voltar para o seu lugar. Nós vamos declarando isso. Leva-me além. Podemos declarar todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, a cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a luz, amigo de Deus. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Eu quero te convidar. Quero te convidar, meu irmão, a desfrutar desse tempo. Nós também receberemos.
Amém, gente, que bênção. Casamentos são uma bênção, gente. Que bênção. E nós podemos compartilhar do corpo e do sangue de Jesus com essa alegria, com essa graça do Senhor sobre nós. Então comamos e bebamos com alegria, com amor a Deus. Amém, Jesus. Obrigado por essa graça. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Deus, por podermos desfrutar da presença do Senhor nesse momento. E obrigado, Deus, por podermos desfrutar da sua graça em todo o tempo, Jesus. Se com os nossos corações, com as nossas vidas, e nunca tire a alegria de nós, a felicidade, a oportunidade de desfrutarmos mediante a graça do Senhor e a presença do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos alegres e felizes no Senhor e na glória do Senhor, ó Pai. Amém e amém. Pode se sentar por um instante, meu irmão. Nós passamos os nossos avisos, temos o nosso boletim, enquanto as nossas crianças, junto com a Cleuzinha, vai. Hoje não tem criança, não, hoje a Laurinha vai fazer a vez. Enquanto eles vão recolhendo aí, na terça-feira nós teremos reunião de oração, quinta-feira nosso estudo bíblico online. Você não tem revista, você pode pegar ali atrás, tem sido uma bênção. Temos falado sobre avivamento. Estamos na lição 3, então nós vamos continuar ela essa semana. No outro final de semana, nós teremos aqui o pastor Wallace ministrando a palavra do Senhor, junto com o Ministério de Louvor ali de Campinas, São Marcos, estarão conosco. Já esteve conosco algumas vezes, né? E mais uma vez ele estará aqui conosco. Vai ser uma bênção. E avisos especiais para esses próximos meses, né? Se você olhar no nosso boletim, que já foi no nosso WhatsApp, nosso grupo, se você quiser entrar no nosso grupo, você entra aí pelo QR Code que tem nas nossas cadeiras aí. Mas um aviso especial desse mês, né? No dia 19, o nosso discipulado, nosso grupo pequeno será no dia 19. Então no dia 19 nós teremos a oportunidade de estar junto lá em Jaguariúna, na casa do Rogério e da Eliana. Então no dia 19 de setembro teremos o nosso discipulado. No dia 20 teremos o nosso batismo às 4 horas da tarde, na casa do João e da Cássia. Depois nós vamos passando o endereço certinho, tudo bonitinho. No domingo nós teremos a recepção de membros aqui. Então, hoje nós sentimos que nós tivemos muitos irmãos nossos que estão viajando, né? Feriado prolongado. Mas nós iremos receber os nossos irmãos no dia 21 aqui. Então, vem alegre, feliz para esse tempo. E no semana seguinte, nós teremos a comemoração de aniversário minha e da Amanda. Então, no sábado seguinte, poderemos celebrar juntos, ter um tempo abençoado do Senhor. Então, teremos a oportunidade de passar um dia juntos, que é celebrando, nos alegrando nesse tempo, né? Nós demos a sorte de nascer no mesmo dia, com 4 anos de diferença. Então, a gente comemora com os irmãos também, vai ser uma benção. Então, no dia 27, estaremos juntos nessa oportunidade. Aqueles que não conhecem, né, meus pais vão vir depois de um longo tempo que eles não vêm, tá tudo quase certo para eles virem aí também. Então vai ser assim uma bênção do Senhor, além dos pais da Amanda que estarão, em nome de Jesus. Então se prepare também para esse mês com muitas coisas, mas que Deus nos abençoe e nos dê graça. Amém? Se coloque de pé, vamos encerrar nosso culto. Queremos mesmo, feche seus olhos, Pai, nós queremos mesmo te agradecer por esse tempo, Deus. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua presença, obrigado pela vida do Senhor sobre nós. Obrigado, Deus, pela tua graça neste lugar, obrigado pela presença do Senhor neste lugar. E nós queremos mesmo clamar, Senhor, para que cada irmão, cada irmã seja abençoado pelo Senhor, seja abençoado pela graça do Senhor, e que a nossa semana possa ser uma semana cheia da presença do Senhor, Pai. Que a presença do Senhor possa estar conosco, possa dirigir as nossas decisões, as nossas alianças, os nossos desafios, para que em nome de Jesus, Deus, tudo possa ser mediante a sua graça. Livra-nos, Deus, de pessoas mal intencionadas, de pessoas que possam tentar contra a nossa vida, contra a nossa família, pessoas que possam tentar, sendo usadas pelo diabo para gerar coisas ou danos na nossa vida, mas que a tua presença possa revestir as nossas vidas, Deus. E que a vida do Senhor possa estar e permanecer conosco. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai,
Que a maravilhosa graça de Jesus, que a comunhão, a consolação, o andar diário com o Espírito Santo de Deus, esteja e permaneça sobre a minha e sobre a sua vida, meu irmão. E que até nos encontrarmos novamente, que essa paz, essa presença, essa vida possa estar e sustentar as nossas vidas no Senhor e para a glória do Senhor. Amém e amém. Estenda a mão por irmão que está ao teu lado e declare isso para ele. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz encharque o coração e a... Cremos outra vez que Deus tem sua mão. Vamos lá, Ju. Que a estrada se abra à sua frente, vento sopra em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus tem como seu amor e a paz encharca o coração e a fé, nos vermos outra vez, que Deus te guarde em sua mão. Que as gotas da chuva, que as gotas da chuva em teu rosto, que a brisa lhe traga um alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam do teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus tem como em seu amor e a paz encharca o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus tem como em seu amor e a paz encharca o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus te guarde em sua mão. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Dê um abraço nesse irmão que está ao teu lado. Em nome de Jesus, não saia daqui sem abraçar pelo menos umas 10 pessoas. Em nome de